Num mundo de fantasia repleto de incontáveis criaturas mágicas, onde humanos, feras, peixes peculiares, fadas e espíritos coexistem, o dragão surge como a espécie mais temida e poderosa de todas. Um dragão vermelho chamado Leti é deserdado pelos pais após falhar na guarda dos ovos. Agora ele precisa encontrar um lugar para si, mas ao contrário de outros dragões, Leti é manso, covarde e possui estatísticas bem baixas no geral. De qualquer forma, um jovem dragão indefeso é um alvo fácil para quem o vê apenas como uma fera a ser temida, vencida e até devorada. Enquanto isso, um casal de slimes procura abrigo para procriar. Então eles abordam um elfo chamado Daria para comprar uma casa. Daria, um lorde demônio com vastas habilidades como arquiteto e agente imobiliário, mostra-lhes uma caverna bem no fundo da floresta para ajudá-los a evitar os humanos. O casal de slimes olha para dentro e a acha bastante atraente para suas necessidades. Eles mencionam que sua antiga casa foi destaque numa revista, o que levou muitos humanos a invadir suas residências e forçá-los a partir. Vendo a urgência, Daria lhes diz que esta caverna tem um feitiço de camuflagem por 1 ano, e se a comprarem agora, a terão de graça. Após fechar o negócio, Daria sai de cena, retornando ao nosso dragão vermelho. Durante sua jornada, Leti é capturado por anões enquanto procurava pela cidade anã. Esses seres gananciosos acreditam que Leti veio para roubar o ouro deles. Então eles o trancam numa jaula, regozijando-se por terem capturado um dragão. Leti, com lágrimas nos olhos e a dignidade em frangalhos, tenta negociar. Ele lhes diz que só queria ajuda para construir uma casa, pois os anões são famosos por suas habilidades de construção. O líder dos anões, num tom sinistro, concorda em ajudar, mas com uma condição. Eles querem cada parte do corpo de Leti. Dos seus chifres à sua cauda, o líder lista tudo o que poderia vender a preços altíssimos no mercado. Desesperado, Leti percebe que está numa situação difícil. Pensando rápido, Leti decide explorar a ganância dos anões. Ele os faz acreditar que alguém está roubando o ouro deles, e na confusão, consegue escapar correndo para a floresta. No entanto, sua sorte não melhora muito. Ele encontra o mesmo caçador que roubou o ovo. Justo quando parece estar encurralado, os anões o alcançam e começam a lutar com o caçador, dando a Leti a chance de escapar mais uma vez. Após horas correndo e tropeçando, Leti desaba, chorando sozinho na floresta. Mas nem tudo está perdido. 2 arpias o encontram e, sentindo pena de seu estado miserável, o convidam para ficar com elas. O ninho delas estava bem vazio desde que os filhotes partiram, então Leti aceita a oferta, esperando finalmente ter um lugar para ficar. No entanto, há um pequeno problema. Leti não consegue voar. Então as arpias tentam ensiná-lo, encorajando-o enquanto ele pula do ninho. Por gloriosos 3 segundos, Leti sente o vento sob suas asas, antes de cair no chão porque esqueceu a regra mais importante: você tem que bater as asas. Que vergonha! Com o ânimo esmagado, mais uma nova sugestão em mente, Leti decide ir em direção ao vale, onde um carvalho gigante é lar de goblins, esperando que eles pudessem ajudá-lo. Infelizmente, sua má sorte continua. Ao chegar, os goblins o veem mais como um saboroso bife de dragão do que um potencial aliado. Mas quando ele menciona as arpias, os goblins mudam de atitude e o libertam da armadilha em que havia caído, encorajando-o a seguir em frente e parar de ser tão covarde. Afinal, ele é um dragão. Leti continua a vagar pelo mundo, encontrando uma série de personagens igualmente peculiares. Em certo ponto, ele conhece um Sahuagin que lhe oferece um lugar para morar debaixo d'água em sua casa. Mas Leti rapidamente percebe que não consegue respirar nem nadar submerso, então ele recusa a oferta. Apesar de todos esses encontros estranhos, Leti segue em frente, sempre procurando aquele lugar que possa chamar de lar. Leti recebe uma pista valiosa, indo para leste, para a floresta perto da grande árvore Yggdrasil. Lá vive um elfo mestre arquiteto chamado Daria, que talvez possa ajudá-lo. Após receber direções de alguns gnomos amigáveis, Leti finalmente chega à casa de Daria. Mas antes que possa relaxar, um grupo de heróis o avista e, como esperado, eles querem matá-lo. Para eles, um dragão é uma ameaça, não importa quão patético possa ser. Leti, incrédulo com a situação, pensando que aquilo devia ser uma piada, tenta se fazer de bobo, perguntando onde estavam as câmeras escondidas, mas os heróis não estavam brincando e rapidamente o encurralam. Quando parece que Leti está prestes a ser despedaçado, uma figura misteriosa aparece. Com um livro poderoso em mãos, Daria lança um feitiço que incinera instantaneamente os heróis. Leti, impressionado com o poder de Daria, desmaia na hora. Ao acordar, Leti, com uma voz infantil e lágrimas nos olhos, implora a Daria que quer voltar para sua casa, chorando como um bebê. Após sua tumultuada partida na aventura para encontrar um lar, Leti acorda de um pesadelo e se vê cara a cara com um elfo de cabelos grisalhos. Sem perder tempo, Leti começa a falar sobre o que ouviu. Um grande arquiteto na área capaz de construir qualquer coisa. O elfo, com uma expressão serena, revela que ele é ninguém menos que o lendário Daria, o arquiteto que Leti tanto procurava. Leti, paralisado pela incredulidade, começa a gaguejar nervosamente, mas logo se recupera o suficiente para implorar a Daria, quase de joelhos, que o ajude a encontrar um lar. Daria, um profissional experiente que está no ramo imobiliário há séculos, apresenta-lhe 3 opções: construir sua própria casa, comprar uma já pronta ou alugar um imóvel de um proprietário.
Leti, impressionado e que incapaz de esconder seus olhos brilhantes, começa a sonhar acordado, imaginando Daria como uma espécie de deus imobiliário com poderes sobrenaturais para resolver todos os seus problemas. No entanto, essa fantasia rapidamente desmorona quando Daria lhe se entrega seu cartão de visitas. Leti, curioso, o inspeciona e descobre que, além de ser arquiteto, Daria possui o curioso título de Lorde Demônio do mercado imobiliário. O dragão, com a boca aberta, fica completamente pasmo. Daria, imperturbável, confirma que é apenas uma de suas muitas ocupações e pergunta a Leti qual opção ele prefere para sua nova casa. Leti, visivelmente perturbado, tenta manter o foco e revela que gostaria de uma cabana pequena e aconchegante. Daria, calmo como sempre, aponta que, embora uma cabana pareça adorável, talvez não funcione para alguém do tamanho de Leti. Ele também alerta que uma casa tão vulnerável o deixaria exposto a ataques de caçadores de dragões e heróis, sempre ávidos por enriquecer capturando um dragão. Esse aviso só faz Leti tremer como uma folha ao vento, seu medo palpável no ar. Determinado a proteger seu novo cliente, Daria decide levar Leti a uma opção mais segura, uma masmorra. Ao se aproximarem da estrutura, Daria explica que a propriedade foi usada por muitos seres poderosos e está equipada com armadilhas anti-heróis, perfeitas para manter um inquilino vulnerável como Leti em segurança. Embora a ideia de armadilhas não o tranquilize, Leti não tem muito tempo para protestar antes que Daria o guie para dentro para um tour. O interior da masmorra é impressionante, com enormes colunas de pedra, corredores escuros e, claro, armadilhas escondidas em cada canto. Apesar dos avisos de Daria para ter cuidado onde pisa, Leti, sendo o dragão mais desajeitado e distraído de todos os tempos, Daria, enquanto isso, observa calmamente como se já estivesse acostumado a tais situações. Ele até menciona com um sorriso que as armadilhas são tão perigosas que ele teve que reviver mais de um cliente, algo que ele pode fazer sem esforço. Leti, exausto física e emocionalmente após cair em todas as armadilhas da masmorra, acaba em um centro de cura subterrâneo. Enquanto se recupera, ele entra numa piscina apenas para se lembrar que, embora as lesões possam ser curadas, a estupidez não pode, pois ele quase acaba se afogando no processo. Daria, paciente como sempre, o ajuda a sair e o informa que é hora de retornar ao nível superior. O retorno de Leti é, para dizer o mínimo, lento e exasperante. Como um bom dragão que não consegue voar, ele tem que escalar as paredes, o que o deixa completamente exausto quando chega ao topo. No caminho, um grupo de heróis tenta emboscá-lo, mas Daria mais uma vez os afugenta com seu poder demoníaco, enquanto Leti permanece alheio ao que está acontecendo. Quando ele finalmente chega, Daria o parabeniza pelo esforço, o que leva Leti às lágrimas. Aparentemente ninguém, nem mesmo seu próprio pai, jamais o havia elogiado. No entanto, apesar do momento emocionante, Leti deixa claro que não está interessado em comprar uma casa cheia de armadilhas anti-heróis. Então a busca por um lar continua. Ainda dolorido, Leti pergunta se a próxima propriedade tem armadilhas, ao que Daria, com um sorriso enigmático, garante que não. Desta vez, Daria o leva a uma casa que ele afirma ser tão bem protegida que os heróis jamais ousariam se aproximar. Leti, intrigado, mas cauteloso, caminha ao lado de Daria até chegarem à Mansão dos Mortos. Ao ver a placa na porta, Leti, com os olhos arregalados, pergunta se a casa é assombrada. Daria, sem hesitar, responde que sim, mas ter fantasmas como companhia não é tão ruim quanto parece. Leti tenta se virar e correr, mas Daria o agarra pela cauda e o arrasta de volta. Ao entrarem na mansão, Leti não consegue evitar um arrepio com o frio espectral que o percorre. Daria, em seu habitual modo calmo, o informa que todas as tentativas de exorcismo na casa falharam. Mas isso não é nada para se preocupar. Ele então entrega a Leti um aspirador de pó e lhe diz que se vir um fantasma, pode usá-lo para capturá-los. Antes que Leti possa protestar, Daria lhe deseja bons sonhos e parte. Sozinho e assustado debaixo de um cobertor, Leti percebe que algo observa em seu quarto. Olhando para cima, ele se vê cara a cara com uma criança fantasma. Aterrorizado, ele dispara do quarto e acaba vagando por um corredor escuro, até que um fantasma lhe entrega uma lanterna, o que, estranhamente, o acalma um pouco. Provavelmente porque ele não percebeu quem a havia dado a ele. No entanto, seus nervos voltam quando ele se depara com um quarto coberto de sangue e se vê encurralado por um exército de fantasmas esperando por ele fora do corredor. Desesperado, ele abre uma porta e desmaia ao ver um espectro particularmente aterrorizante. Quando Leti volta a si, ele acorda cercado por esqueletos, e Lord Samuel, o rei dos fantasmas, diz a Daria que não esperava que um dragão fosse tão covarde. Ao conhecer o rei fantasma, Leti descobre que os fantasmas estavam apenas tentando cumprimentá-lo e dar-lhe as boas-vindas. Tanto os fantasmas quanto Daria tentam convencer o dragão a comprar a propriedade, já que ele estaria protegido de qualquer um que tentasse atacá-lo. Mas ele ainda tem suas dúvidas, provavelmente ainda se recuperando do seu medo. Enquanto isso, ficamos sabendo por Samuel que Daria costumava vagar acompanhado por um dragão que era seu grande amigo. Daria responde que, como teve um dragão como companheiro no passado, talvez seja por isso que ele tem um carinho especial por Leti. Um pouco depois, Leti diz a Daria que tem pensado e precisa de um lar onde possa relaxar um pouco mais facilmente, e não conseguirá fazer isso cercado pelos mortos. Compreendendo isso, Daria promete ajudar Leti a encontrar um lar do seu agrado.
Então todos se despedem, e o dragão percebe que no fim das contas, os mortos não eram tão ruins quanto pareciam, e ele só precisava ter mais cuidado com os vivos, que são muito mais perigosos. Ao amanhecer de um novo dia, enquanto retomam sua jornada, Daria pergunta a Elodie se ele se importaria de fazer uma parada rápida no caminho. Como um cão obediente, Leti acena com a cabeça, mas, cheio de curiosidade, pergunta a Daria para onde eles estão indo desta vez. Para sua surpresa, o elfo revela que a próxima parada deles é o covil de uma bruxa. Ao ouvir essas palavras, Leti estremece, seu rosto se transformando numa mistura de pânico e terror. Com uma voz trêmula, semelhante à de uma criança assustada, ele pergunta se é realmente necessário passar por um lugar tão aterrorizante. Daria, com sua calma característica, explica que eles devem devolver a cama especial que foi emprestada para o tamanho do dragão. Leti, ainda confuso, se pergunta como Daria transporta algo tão grande. Com um sorriso astuto, o Lorde Demônio tira uma pequena bolsa mágica que, apesar do seu tamanho, pode guardar qualquer coisa que um aventureiro possa precisar, não importa quão grande seja. É nesses pequenos detalhes que fica claro que Daria está sempre um passo à frente. Quando finalmente chegam ao seu destino, uma caverna empoeirada e escura, Leti não consegue evitar um nó no estômago. Ao entrar, eles encontram 3 velhas peculiares e de aparência pouco atraente. Daria as apresenta como as Irmãs Grey, conhecidas por serem artesãs experientes, embora sua aparência não inspire confiança em Leti. Para a surpresa do dragão, as irmãs os cumprimentam gentilmente e explicam que, embora geralmente rejeitem visitantes, farão uma exceção, claramente cativadas pelo charme de Daria. As irmãs os conduzem por uma passagem secreta que se abre para uma sala majestosa, repleta de todo tipo de itens para satisfazer os gostos mais extravagantes. Leti fica completamente maravilhado com a impressionante variedade de objetos, de móveis a artefatos mágicos. As irmãs declaram orgulhosamente que qualquer coisa que se deseje pode ser encontrada ali. Enquanto exploram, Daria mostra a Leti uma porta especial que pode transportar pessoas para diferentes lugares, dependendo da maçaneta usada. Fascinado pela ideia de viajar sem andar, Leti não consegue resistir à tentação de experimentar. Ao colocar uma maçaneta na porta, Leti se vê abrindo um portal que o leva à cidade dos anões. No entanto, a situação toma um rumo estranho quando ele descobre que os anões estão furiosos e discutindo sobre montar uma equipe de captura para pegar o dragão vermelho. Leti, percebendo que estão se referindo a ele, entra em pânico e rapidamente fecha a porta, jurando nunca mais cometer um erro parecido. Para acalmá-lo, as irmãs lhe mostram outra porta, a Porta da Dama, adornada com a imagem de uma bela mulher. Encantado, Leti não consegue evitar sentir-se animado como uma criança pequena, mas sua empolgação rapidamente se transforma em constrangimento quando a figura na porta começa a recitar um poema dedicado a ele. Daria explica que se Leti usar a palavra mágica, a dama pode teletransportá-lo para qualquer lugar do mundo. No entanto, se ele demorar demais, a dama recitará um poema embaraçoso dedicado a ele. Infelizmente para Leti, ele paralisa de nervosismo e, antes que possa reagir, a dama começa a declamar um poema embaraçoso sobre sua admiração por Leti. Envergonhado e em lágrimas, Leti chora de puro constrangimento, enquanto Daria, sentindo pena dele, o encoraja a se distrair olhando outras coisas no quarto. Enquanto explora o lugar, Leti descobre uma enorme lareira que imediatamente captura sua atenção. Ele começa a sonhar acordado sobre como ela ficaria em sua futura casa, imaginando momentos aconchegantes junto ao fogo. Mas suas ilusões são desfeitas quando Daria revela que a lareira pesa quase 100 toneladas e que nenhuma casa comum poderia suportar tal estrutura. Mais uma vez, Leti se sente derrotado, adicionando mais um fracasso à sua busca pelo lar perfeito. Numa tentativa de animá-lo, Daria sugere que construa uma nova casa do zero que possa suportar tal peso. Essa ideia anima Leti, mas sua empolgação logo é abalada quando ele se lembra de que não tem dinheiro suficiente para arcar com a construção. Quando Daria pergunta quanto dinheiro ele tem, Leti tira a carteira e, com um sorriso, entrega-lhe seu único tesouro, um dente de leite seu. Animado, Leti explica que, se o colocar debaixo do travesseiro, uma fada lhe deixará dinheiro em troca. Daria, imperturbável, o informa que isso é apenas um mito, e nem mesmo o Papai Noel é real, embora se fosse um dente de dragão adulto, ele poderia conseguir mais dinheiro. No entanto, ele também garante a Leti que sua situação financeira pode ser resolvida mais tarde. Com a promessa de resolver seu problema mais imediato de encontrar um teto sobre sua cabeça, Daria tira uma planta da nova casa de Leti, e assim que recebe aprovação, convoca um grupo de gnomos para cuidar da construção e ogros verdes para fazer todo o trabalho pesado para que possam finalmente começar a obra. Leti, determinado a ajudar, tenta auxiliar, mas logo percebe que está apenas estragando o trabalho, o que leva os gnomos, irritados, a afastá-lo da construção e até mesmo a lhe dar uma boa surra. Daria tenta acalmar Leti, dizendo-lhe que Roma não foi construída em um dia e aconselhando-o a levar as coisas com mais calma. Após uma semana de trabalho árduo, a casa está finalmente pronta. Leti, cheio de gratidão, expressa seus agradecimentos a todos que participaram da construção. No entanto, antes que ele possa desfrutar de sua nova casa, Daria o avisa que eles devem estar preparados para a chegada de heróis, que inevitavelmente virão para saquear.
Como solução, Daria convoca um trio de monstros para atuar como guarda-costas de Letty. Daria informa a Letty que os monstros servirão como seus guarda-costas vivos, ganhando seu sustento lutando contra heróis, enquanto o restante será alocado para cobrir os custos de construção. Desejando sorte a Letty, Daria parte, deixando Letty para desfrutar de sua nova casa. No entanto, problemas logo surgem, graças a heróis em busca de uma briga. Esses heróis entram e fazem um breve tour pelo local e logo encontram o trio de guarda-costas enquanto o dragão vermelho está dormindo. Os ruídos acordam Letty e ele se aproxima da cena, onde o trio diz ao dragão que já lidaram com os encrenqueiros. Quando o único herói restante levanta a cabeça, ele reconhece Letty como o dragão que destruiu seus camaradas, o que o leva a recuar durante a noite, deixando todo o seu equipamento para trás. A reputação de Letty como o Senhor do Dragão de Fogo começa a crescer entre outras criaturas, que agora buscam sua ajuda. Oprimido pela pressão e pelo título, Letty decide que o melhor a fazer é abandonar sua nova casa. No caminho, ele encontra Daria, que, ao ouvi-lo, compreende sua frustração. Ele promete ajudá-lo a encontrar o lar ideal, um onde possa viver em paz, longe de atenções indesejadas. Em meio às vastas e congeladas planícies de Alba, nossos protagonistas, Letty, o Dragão Vermelho, e Daria, o Lorde Demônio, continuam sua épica busca para encontrar o lar perfeito para Letty. O que pareceria uma simples missão imobiliária rapidamente se transforma numa série de situações absurdamente cômicas. Desta vez, os encontramos numa paisagem coberta de neve, onde Letty parece um tanto cético sobre o novo lugar que estão explorando. Afinal, o Polo Norte pode ser adequado para ursos polares, mas para dragões, nem tanto. No entanto, Letty sabe que não é especialista em imóveis, então deixa a escolha do local para Daria, que sempre parece um passo à frente e trouxe roupas especiais para protegê-los do frio. Claro, essas vestimentas não são exatamente elegantes, mas, neste caso, a funcionalidade triunfa sobre o estilo. Enquanto Letty olha ao redor, confuso sobre por que estão no meio de um campo nevado, ele pergunta a Daria. O Lorde Demônio, com seu semblante sempre calmo, lembra Letty de seu desejo de viver uma vida pacífica e isolada, longe de caçadores. E que lugar melhor para realizar esse desejo do que o Polo Norte, onde os vizinhos mais próximos são pinguins e ursos polares. Daria também aponta que a terra nesta região é incrivelmente barata, o que seria um alívio para o bolso de Letty. Mas, como sempre, Letty começa a duvidar. Por mais tentador que o preço possa ser, as condições extremas não parecem se alinhar com o que ele tinha em mente. Para lhe dar um choque de realidade, Daria mostra a Letty um documentário de baixo orçamento sobre a vida do Yeti, uma espécie que conseguiu sobreviver em condições tão extremas. Depois de assisti-lo, Daria diz a Letty que, se ele realmente quiser um lar aqui, terá que começar a trabalhar duro. Letty, confuso, pergunta se ele tem que fazer isso sozinho, mas Daria revela que, como construir iglus não exige muito esforço ou recursos, ele pode começar o trabalho sozinho, claro, com um pouco de ajuda e orientação. Com a assistência de Daria, Letty finalmente consegue construir um iglu modesto, embora o processo seja repleto de reclamações e birras do dragão, que ainda não está convencido de que viver no Polo Norte seja a melhor ideia para ele. Mas Daria tem um novo desafio para seu aprendiz: viver sozinho naquele iglu por 3 dias para aprender a sobreviver em total isolamento. O aviso, tente não morrer, não era o que Letty esperava ouvir, e ele começa a entrar em pânico, convencido de que isso é uma forma de tortura, o que é compreensível, já que o dragão havia morado antes em uma casa cheia de armadilhas perigosas e outra assombrada por fantasmas, então ele tinha seus motivos para duvidar da segurança de viver na neve. Antes que pudesse protestar mais, Daria se teletransporta sem dizer uma palavra, deixando Letty completamente sozinho. Com o frio perfurando seus ossos e uma mistura de medo e desespero em sua mente, Letty tenta caçar algo para comer. Ele avista um grupo de renas, e embora seus instintos de dragão lhe digam que poderia facilmente pegá-las, sua falta de jeito rapidamente o transforma de caçador em presa. Após várias tentativas frustradas de encontrar comida, Letty decide que talvez seja uma boa hora para começar uma dieta, embora seu estômago roncando discorde. Para piorar a situação, Letty se perde na vasta paisagem branca, e o pânico começa a dominá-lo. Justo quando tudo parecia perdido, Letty se depara com um enorme Yeti branco. Aterrorizado, Letty tenta fugir, mas o Yeti o agarra pela cauda e o impede. Convencido de que está prestes a se tornar o prato principal da noite, Letty começa a rezar, mas logo percebe que o Yeti não tem mais intenções. Para sua surpresa, o Yeti o convida para seu iglu bem aquecido, onde Letty encontra Daria preparando o jantar como se nada tivesse acontecido. No entanto, a situação fica ainda mais estranha quando Letty percebe que Daria, o Yeti e até alguns anões e heróis que surgiram do nada estão todos completamente nus. Letty começa a entrar em pânico com a estranheza da situação, mas antes que possa reagir, ele abre os olhos e percebe que tudo não passou de um sonho estranho. Acordando no meio da tundra, Letty retoma sua busca por comida. Ele logo encontra um ovo abandonado, o que desperta seu apetite. Enquanto sua mente imagina várias receitas deliciosas, Letty se lembra de seu passado infeliz, quando um ladrão roubou seu próprio ovo porque ele não o cuidou direito.
Determinado a não repetir a história, Letty promete não comer o ovo e continua sua busca por um lar. No entanto, assim que ele se vira, o gelo sob seus pés se quebra, e Letty acaba à deriva em um pedaço de gelo flutuante. Agora, o dragão deve cuidar do ovo enquanto luta para manter seus próprios instintos sob controle. Como se isso não bastasse, Letty se vê cara a cara com uma baleia gigante que o engole inteiro. Dentro do estômago da baleia, Letty recupera a consciência e encontra um homem anfíbio flutuando acima dele, ninguém menos que Davy Jones, uma lenda viva do mar. Em pânico, Letty se pergunta se Davy planeja comê-lo, mas o homem o tranquiliza e lhe mostra sua casa dentro da baleia, um quarto aconchegante cheio de tesouros marinhos. Letty explora a casa peculiar, surpreso com a quantidade de utensílios, joias e comida, e decide ficar por um tempo, mas seu conforto não dura muito. Certa manhã, Letty descobre Davy afiando uma faca, o que lhe causa um arrepio na espinha. Temendo o pior, Letty inventa uma desculpa para ir embora, pensando que Davy queria comê-lo, quando na verdade o homem estava apenas preparando um almoço quente para os dois. No entanto, Davy entende a situação, pois Letty menciona que precisa voltar para casa, onde alguém muito importante o espera. Davy o ajuda a escapar jogando um barril de pimenta nas narinas da baleia, o que provoca um espirro violento que expele Letty de volta ao mundo exterior. De volta ao frio, Letty aterrissa em um pedaço de gelo, onde encontra uma adorável foca. Apesar de suas tentativas de caçá-la, a foca o olha com olhos suplicantes, fazendo Letty desmoronar, incapaz de machucá-la. A foca então se transforma em Daria, que revela que tudo isso foi um teste para ver se Letty conseguiria sobreviver no Polo Norte, e se as condições extremas despertariam seus instintos de dragão. No entanto, é claro que Letty é tão doce quanto um bebê recém-nascido, e realmente não é adequado para este ambiente tão hostil. Finalmente, em seu iglu, o ovo de Letty choca, e uma pequena criatura parecida com um pássaro emerge, chamando-o de pai, o que faz Letty entrar em pânico ao negar ser seu pai. Embora este não seja o lar que Letty imaginou, talvez esta jornada peculiar o tenha aproximado um pouco mais de encontrar seu verdadeiro lugar no mundo. Digamos que ele agora é um pai de família por acidente. No dia seguinte, Daria, o Lorde Demônio, decidiu que Letty precisava de uma mudança de cenário para planejar melhor como lidar com o dilema do filhote que inesperadamente havia caído sob seus cuidados. Com um simples gesto, Daria teletransportou Letty e o pequeno pássaro para um lugar mais quente e confortável. As montanhas nevadas ficaram para trás, e eles agora se encontravam em um prado onde o vento soprava suavemente, e o ar era muito mais ameno. Ao chegarem, Daria mencionou que conhecia algumas moradias comunitárias na região que poderiam ser perfeitas para eles. No entanto, assim que estavam prestes a prosseguir com o plano, o filhote emergiu da bolsa de Letty, olhando para ele com olhos brilhantes e chamando-o de pai. Confuso, Letty virou a cabeça para Daria buscando respostas. O Lorde Demônio, com um sorriso provocador, comentou que a comunidade para onde estavam indo só aceitava indivíduos solteiros. Parece que isso te exclui, Daria brincou. Letty corou, frustrado com a provocação, e protestou energicamente. Eu não sou o pai dele, isso é tudo um mal-entendido. Daria, imperturbável, explicou que às vezes, quando uma criatura nasce, ela se liga à primeira pessoa que vê, formando um apego automático. Mas Letty não se sentia capaz de assumir tal responsabilidade. Oprimido pela culpa e pelo medo de não ser forte o suficiente para criar o filhote, ele perguntou a Daria se realmente estava tudo bem para alguém como ele. Um dragão visto como fraco e desajeitado, ser quem cuidaria da pequena criatura. Sem perder tempo, Daria compartilhou uma velha história que havia ouvido há muito tempo. Era uma vez um explorador que encontrou um ovo abandonado. Desse ovo nasceu um pássaro, e embora o explorador tentasse devolvê-lo à natureza, o pássaro sempre voltava para ele. No final, o explorador aceitou o pássaro como seu, e eles viveram juntos por muitos anos. No entanto, quando o explorador faleceu, o pássaro, incapaz de compreender o conceito de morte, recusou-se a sair do seu lado. Alguns dizem que até hoje, o pássaro permanece ao lado do corpo do explorador, incapaz de seguir em frente. Ouvindo uma história tão triste e perturbadora, Letty não pôde deixar de se sentir ainda mais incerto. Ele temia que algo semelhante pudesse acontecer com seu filhote se não encontrasse uma solução. Daria, sempre prático, informou-o de que o filhote pertencia a uma família de pássaros que vivia nas montanhas do norte, alimentando-se da neve que caía lá. Uma vez que esses pássaros atingiam a idade adulta, eles se tornavam tão poderosos que podiam criar tempestades de neve apenas com o bater de suas asas. O problema, claro, era que eles estavam agora em uma região quente e sem neve, o que significava que o filhote não tinha acesso à sua alimentação natural. Sem perder tempo, Daria decidiu teletransportá-los para uma região congelada onde o filhote pudesse se alimentar. A transição foi instantânea, e logo se viram cercados por montanhas cobertas de neve. O passarinho bicava a neve alegremente, enquanto Letty observava com uma mistura de alívio e preocupação. No entanto, eles sabiam que não poderiam ficar ali para sempre. Eles precisavam encontrar uma solução mais permanente. Depois de garantir que o filhote havia comido o suficiente, Daria e Letty se teletransportaram mais uma vez, desta vez para uma comunidade cheia de casas, esperando encontrar um lugar adequado onde o filhote pudesse crescer com uma família adotiva. Ao chegarem, Letty ficou impressionado com a infraestrutura. As casas eram construídas de forma impressionante, com áreas comuns espaçosas e recursos compartilhados.
Daria, sempre prático, explicou que viver em uma comunidade assim seria muito mais fácil para o bolso de Letty em comparação com uma casa independente. Além disso, ele acrescentou, se você tem medo de ficar sozinho à noite, os vizinhos estarão sempre por perto para ajudar. Letty, no entanto, estava mais preocupado com outra questão. Ele perguntou por que gigantes não moravam ali. Daria explicou que devido ao seu tamanho e força, gigantes e outras criaturas grandes frequentemente causavam problemas em áreas comuns, quebrando coisas acidentalmente ou fazendo muito barulho. Imagine o que um dragão desajeitado como você poderia fazer. Daria brincou, provocando uma risada nervosa de Letty. A conversa deles foi abruptamente interrompida quando um grupo de heróis selvagens apareceu, perseguindo alguns monstros locais. Nervoso, Letty perguntou a Daria se deveriam fazer algo a respeito, mas antes que pudessem decidir, um monstro-pássaro gigantesco desceu do céu, esmagando os intrusos com um único golpe. Daria explicou calmamente que, nesta comunidade, os proprietários eram responsáveis por proteger seus inquilinos. Aqui, ele disse, os fortes cuidam dos fracos. Ouvindo isso, Letty relaxou um pouco e prometeu ao filhote que encontraria os melhores pais possíveis para ele. Com determinação renovada, Letty e Daria continuaram procurando uma família para o filhote. A primeira parada foi um apartamento de um estranho par de lobos que compartilhavam o mesmo corpo. Intrigado, Letty perguntou a Daria se eles eram casados, mas Daria revelou que na verdade eram irmãos fingindo ser casados porque não haviam encontrado o amor. Horrorizado com a revelação, Letty tentou apresentá-los ao filhote, mas os lobos recusaram, explicando que seus vizinhos já reclamavam do barulho, e eles não queriam mais problemas. O filhote, irritado com a conversa, soltou um guincho aterrorizante que causou um pequeno desastre no apartamento. Depois de sair rapidamente do apartamento, Letty e Daria foram ver outro proprietário, esperando que pudessem finalmente encontrar um lar acolhedor para o filhote. Desta vez, eles conheceram uma mulher chamada Impusa, que rapidamente aceitou o filhote e parecia gentil o suficiente. No entanto, logo ficou claro que ela mantinha um zoológico dentro de sua casa, cheio de animais trancados em jaulas. Letty e Daria saíram apressadamente, percebendo que nenhuma das criaturas que encontraram era adequada para cuidar do filhote. Exaustos, Letty e Daria finalmente pararam para recuperar o fôlego. Foi então que Daria sugeriu que Letty talvez fosse o melhor para cuidar do filhote ele mesmo. Letty, sentindo-se derrotado, balançou a cabeça e disse que era muito patético e fraco. O filhote não iria querer alguém como ele. Mostrando uma gentileza incomum, Daria garantiu a Letty que nenhum pai era perfeito desde o início. Todos aprendem com o tempo, ele disse. Antes que pudessem continuar a conversa, uma ursa e seus filhotes se aproximaram, buscando ajuda para reformar sua casa. Enquanto Daria falava com a ursa, os filhotes se aproximaram de Letty, mencionando que haviam ouvido falar dele e de seu filhote. De repente, um monstro chamado Catapalpaz apareceu, exigindo que Letty entregasse o filhote. Sem pensar duas vezes, Letty, impulsionado por um instinto paternal que não sabia que tinha, protegeu tanto o filhote quanto os filhotes de urso, soltando uma rajada de fogo. Quando Daria retornou, o Lorde Demônio avisou ao monstro que Letty era conhecido como o Senhor do Dragão de Fogo. Aterrorizado, Catapulpas fugiu rapidamente. Mais tarde, Daria elogiou Letty por sua bravura e lhe disse que ele havia provado ser um bom pai. Oprimido pela emoção, Letty finalmente decidiu que ficaria com o filhote. Com um sorriso no rosto, ele nomeou o filhote de Pip, aceitando que, embora não fosse perfeito, faria tudo o que pudesse para protegê-lo e cuidar dele. Depois de viajar por tanto tempo, Letty finalmente atinge o limite de sua paciência. Ele está completamente exausto e à beira das lágrimas. Ao longo de sua jornada, ele havia gasto todo o dinheiro que conseguiu economizar apenas para cobrir suas necessidades básicas e as de seu filho adotivo. Entre a comida de Pip, remédios para tratar um resfriado que o filhote pegou enquanto vivia na neve, e os custos de envio para as refeições especiais do passarinho, Letty se viu completamente sem dinheiro. Desesperado, Letty desaba em lágrimas para o Lorde Demônio, Daria, que com sua atitude calma e despreocupada, ouve as queixas de Letty sem reagir. Em vez de oferecer palavras de conforto, Daria simplesmente sugere que passem o dia ganhando algum dinheiro. Intrigado com a ideia de trabalhar, Letty pergunta como poderia oferecer seus serviços. Com um pequeno sorriso, Daria explica que os dragões sempre foram muito procurados para uma ampla variedade de trabalhos, o que deixa Letty um pouco assustado. A ideia de ser explorado apenas por ser um dragão o enche de uma terrível ansiedade. Sem perder mais tempo, Daria os teletransporta para um movimentado mercado comercial, um lugar vibrante e cheio de pessoas de diferentes raças. Ao chegarem, Letty imediatamente entra em pânico ao ver tantos humanos. Seu instinto lhe diz para se esconder, mas Daria o tranquiliza, dizendo que nesta cidade livre, ninguém discrimina com base em espécie ou nacionalidade. Ele também explica que a cidade é um lugar seguro para o comércio, onde vendedores vêm oferecer seus produtos, que vão desde itens de defesa e poções até textos proibidos. Apesar das palavras tranquilizadoras de Daria, Letty não consegue deixar de pensar que o mercado é um lugar miserável. Ele se vira para sair, mas Daria o agarra pela cauda e o puxa de volta, lembrando-o de que onde há pessoas, também há trabalho. Finalmente, Letty concorda em tentar a sorte no mercado, embora permaneça em dúvida. Ele é designado para a barraca de Mana, mas segundos depois de começar seu novo trabalho, o pânico começa a dominá-lo, pois vários clientes ficam agitados ao vê-lo. Alguns estão excessivamente animados com a presença de um dragão, o que aterroriza Letty, que só quer desaparecer da cena.
Para piorar a situação, Letty tenta protestar apontando para os heróis miseráveis, gesticulando com medo em direção a uma jaula cheia de heróis capturados que haviam causado uma comoção antes. Mais uma vez, Daria o tranquiliza, explicando que o mercado tem regras rígidas que proíbem brigas, roubos e qualquer tipo de travessura, então não há nada a temer. Relutantemente, Letty segue o conselho de Daria e concorda em se encontrar com Amon, um comerciante que poderia lhe oferecer um emprego. No entanto, Amon o rejeita imediatamente, afirmando que não contrata recém-chegados sem uma carta de recomendação. Assim que estão prestes a sair, Pip, o passarinho, começa a se comunicar com Almon na linguagem dos pássaros, causando uma mudança dramática na atitude do comerciante. Almon informa a Letty que Pip falou muito bem dele, o que o faz reconsiderar e oferecer a Letty uma oportunidade de emprego. O primeiro trabalho de Letty envolve cortar blocos de árvores e rochas, uma tarefa que o dragão acha bastante peculiar. Ele se pergunta por que alguém o queria para cortar blocos de material. Sempre sábio, Daria explica que muitos aventureiros gostam de construir suas próprias casas ou criar ferramentas a partir de blocos de madeira e pedra. Resignado, Letty começa a trabalhar, mas apesar de seus esforços no final de um longo dia, ele recebe apenas uma única moeda como pagamento. Amon, ligeiramente irritado, diz a Letty que, se ele quiser ganhar mais, precisa trabalhar mais rápido e com mais eficiência. Devastado com a ideia de não conseguir alimentar Pip adequadamente com ganhos tão escassos, Letty desaba em lágrimas novamente. Tendo pena dele, Amon lhe oferece outro emprego, desta vez como recepcionista em um hotel. No entanto, a sorte de Letty não melhora. Em seu primeiro dia como recepcionista, sua aparência de dragão assusta todos os hóspedes, levando a mais um fracasso. Ele retorna a Amon, novamente em lágrimas, implorando por outra mudança de emprego. Farto, Amon lhe diz que ele está se tornando uma verdadeira dor de cabeça, e precisa encontrar algo que realmente corresponda às suas habilidades. Observando de uma distância segura, Daria se aproxima de Letty com uma nova ideia. Ele sugere que Letty procure um trabalho que só ele, como dragão, pode fazer. Curioso, mas cansado, Letty pergunta o que ele tem em mente. A resposta: oferecer serviços de aquisição, o que deixa Letty perplexo. Logo, o primeiro cliente aparece, Robert, um jovem humano que está emocionado em conhecer Letty pessoalmente. Robert explica animadamente que quer que Letty finja ter sido invocado por um feitiço para impressionar seus amigos. Embora confuso com o pedido, Letty concorda. No entanto, quando ele aparece diante dos amigos de Robert, eles não parecem impressionados com a presença do dragão. Assim que a situação fica estranha, Pip aparece de repente e guincha com toda a sua força, fazendo com que todos desmaiem na hora. Grato, Letty percebe que seu pequeno filho só queria ajudar, e embora o método fosse pouco ortodoxo, realmente funcionou. Letty atende seu próximo cliente enquanto Daria cuida de Pip. Este cliente quer testar um novo feitiço em Letty, que envolve ver se o feitiço consegue perfurar as escamas de dragão. Felizmente, o experimento falha. Mais tarde, uma mulher chamada Lilith se aproxima de Daria. Aparentemente, eles se conhecem já faz décadas desde a última vez que se viram. Lilith diz a Daria que quando ouviu falar de uma dupla peculiar composta por um elfo e um dragão, soube que tinha que ser ele. Daria revela que está procurando uma casa com seu amigo dragão. Lilith o observa e comenta que ele parece diferente. Ela recorda uma antiga memória de quando Daria se tornou o Lorde Demônio. Acontece que Daria foi escolhido como Lorde Demônio por meio de uma máquina de loteria. No entanto, não tendo interesse em governar abominações feias, Daria tenta rejeitar o título. Foi então que Lilith, que antes era uma jovem vidente, perguntou curiosamente a Daria o que ele queria para seu futuro. Tendo ouvido que ele havia recusado seu título de Lorde Demônio, ela descobriu que o elfo estava interessado apenas em ler enciclopédias sobre animais e outros assuntos nerds. Quando Daria se virou para sair, a agência do Lorde das Trevas o arrastou à força para a Torre do Lorde Demônio para sua posse. No entanto, em vez de assumir o trono, Daria escapou calmamente, levando Godfrey, o grande camareiro, e seus capangas a persegui-lo pelo palácio. Sem perceber, Daria ativou um feitiço anti-intrusos, que fez Godfrey e seus homens caírem em várias armadilhas. Quando Godfrey e seu grupo finalmente se recuperaram, encontraram Daria no corredor e imploraram para que ele se juntasse à cerimônia. Em resposta, Daria lançou outro feitiço que os fez desaparecer sem dizer uma palavra. No presente, Lilith percebe que Daria parece exatamente o mesmo de 100 anos atrás. Antes que Daria se reunisse com seu amigo dragão vermelho, que acabara de terminar seu dia de trabalho, Lilith o avisa que alguns humanos se reuniram fora da vila, esperando para caçar o dragão vivo. Ela os aconselha a serem muito cuidadosos, pois a área não é mais segura. Letty, inconsciente do perigo iminente, parte para coletar seus ganhos. Um homem se aproxima de Letty e lhe pede ajuda para carregar alguns itens para uma cabana fora da cidade, alheio ao perigo representado por estranhos. Letty concorda e segue em direção à parte sombria da cidade, onde é encurralado e capturado. Os humanos sinistros jogam Letty em uma masmorra. Depois de ser enjaulado e gritar desesperadamente por ajuda, Letty percebe que ninguém virá em seu socorro. Naquele momento de desespero, ele diz a Pip para deixá-lo para trás e fugir para a liberdade. Apesar das palavras de seu pai, Pip não o abandona. Em vez de seguir seu conselho para correr, Pip encoraja Letty, instando-o a se defender.
Letty, embora aterrorizado, encontra um vislumbre de coragem nas palavras de Pip e decide tentar se libertar. Cheio de medo, mas com um renovado senso de determinação, ele começa a lutar contra a jaula, tentando se soltar, ignorando as ameaças de seus captores. É então que um estranho Orobas, uma criatura tão peculiar na aparência que quase faz Letty perder o controle da bexiga, se aproxima dele. Essa criatura imponente ordena que Letty fique quieto. O pobre dragão, paralisado pelo medo, implora ao Orobas para não transformá-lo em uma poderosa arma destrutiva, revelando seu terror de ser usado para a guerra. O Orobas, perplexo com a reação de Letty, pergunta se ele precisa de comida para seu filho Pip. Letty, sempre ansioso para aproveitar uma oportunidade de escapar, rapidamente inventa uma história elaborada. Ele diz ao estranho cavalo demônio que está em uma missão importante, mas não qualquer missão. Nada a ver com drogas ou contrabando. Não. O que ele busca é algo muito mais nobre, o lar dos seus sonhos. Letty implora que ele precisa sair da cela para continuar sua aventura de caça a propriedades. Surpreendentemente, o Orobas responde de uma maneira totalmente inesperada. Com uma calma perturbadora, ele abre a porta suavemente, revelando que ela esteve destrancada o tempo todo. Se você está tão ansioso para partir, vá em frente, diz o Orobas, deixando Letty completamente atordoado e sem entender nada. No entanto, antes de partir, o Orobas pede, como um gesto de cortesia, que Letty fique para um chá com os outros prisioneiros. Letty, assustado mais uma vez, imagina o pior cenário possível. Em sua mente, um lobo negro gigantesco pronto para atacá-lo ou um grupo de criminosos perigosos, no estilo de uma fuga de prisão, o aguarda. Mas sua imaginação o trai. Ao passar pela porta, ele encontra algo totalmente inesperado. Um grupo de criminosos que não são nem de longe tão intimidadores quanto ele temia. Entre eles, está um cão amigável chamado Daniel, que o cumprimenta com grande entusiasmo. Também estão presentes os irmãos esqueletos e uma esfinge apelidada de Madonna. Após conhecer o grupo e perceber que eles não são tão temíveis quanto imaginava, Letty finalmente relaxa e se dá conta de que estava se assustando à toa, sem motivo algum. Durante sua conversa com Orobas, Letty descobre que o cavalo é conhecido como Steve. Enquanto o papo se desenrola, Letty percebe que todos ali são cativos. Ele pergunta a Steve se ele já tentou escapar, e Steve revela que a masmorra faz parte de uma arena de combate pertencente a um margrave humano, e que há certas vantagens em estar preso ali, já que os heróis não podem entrar para tentar machucá-los. E os carcereiros permitem que façam o que bem entenderem, sem contar a comida excelente. Letty, nada convencido, tenta dizer a Steve que talvez estejam enfrentando um problema maior no futuro. Mas Steve zomba e mostra a Letty uma jacuzzi. Afinal, quem precisa de liberdade quando se tem uma jacuzzi? Steve então o leva a uma academia, onde ele pode se exercitar quando quiser. Para entretenimento, eles também contam com um teatro de primeira classe. E para fechar com chave de ouro, Steve menciona que podem fazer um upgrade no quarto para uma suíte 5 estrelas. Enquanto eles percorrem a masmorra, Letty percebe que esses personagens secundários vivem uma vida muito melhor do que a dele. Nesse momento, o som de um sino atrai a atenção de todos. Um carcereiro ordena que Letty se prepare para sua luta contra os esqueletos. Antes que Letty possa bombardear Steve com perguntas, ele é arrastado para uma arena onde um anunciante cumprimenta a plateia com grande entusiasmo, revelando que o evento de hoje colocará o imbatível exército de esqueletos, que já venceu muitas criaturas em combate, contra uma fera temível com um hálito terrível, que é o Dragão Vermelho. A parte do mau hálito é discutível, mas uma criatura temível. Ele é mais como a Lassie. Enquanto Letty entra na arena, ele é perseguido pelos irmãos esqueletos, mas ao vê-lo, eles mudam de direção e correm para o outro lado. Letty, sem querer, balança a cauda e derruba os esqueletos para a euforia e os aplausos selvagens da multidão. De volta à masmorra, Letty encontra os esqueletos vivos e bem, e para sua surpresa, eles não estão zangados com ele. Percebendo sua confusão, Steve explica que todo o espetáculo é roteirizado, e as batalhas são baseadas em probabilidades de apostas para garantir que a casa sempre vença. A conversa termina quando Steve lembra a Letty que humanos e monstros podem coexistir, desde que o Margrave continue a fazer uma fortuna com as performances das criaturas. Mais tarde, Letty retorna à sua cela e encontra o berço de Pip vazio, o que o faz entrar em pânico. Em seu estado frenético, um carcereiro o leva até Pip e revela que, enquanto Letty estava na arena, Pip havia pedido um pouco de gelo e foi levado para uma sala fria, exatamente do jeito que ele gosta. Nesse momento, Letty se lembra das palavras de Steve. Após encontrar Pip, Letty tenta fechar os olhos, mas não consegue deixar de se perguntar o que Daria estaria fazendo sem ele no mercado. Com certeza, Daria deve estar triste e procurando por ele em todos os lugares, pensa Letty. Enquanto isso, Daria está se divertindo muito, participando de uma competição de bebida e derrotando todos os seus oponentes. 10 dias depois, Letty fica frustrado porque Daria ainda não veio resgatá-lo. De repente, os guardas chegam, anunciando que o Margrave faleceu e seu filho mais velho planeja fechar a arena. Mas isso não é tudo. Ele também ordenou a execução de todos os prisioneiros. Antes que Letty possa entrar em pânico, os monstros organizam um plano de fuga. Parece que há um aqueduto conectado a um poço antigo, bem além das muralhas. No entanto, eles precisarão de uma equipe de distração, e obviamente o Dragão Vermelho fará parte dela, já que ele é grande demais para caber nos aquedutos. Quando os mercenários chegam para a execução, eles percebem que todos escaparam, deixando-os para se esgueirar e evitar serem pegos. Embora o método de camuflagem possa não parecer o ideal, ele parece estar funcionando perfeitamente.
No entanto, assim que o grupo está prestes a escapar, Let confunde o caminho e acaba encurralando os mercenários, que saem correndo e gritando que as paredes estão se fechando. Nesse momento, o dragão vermelho comete um erro colossal, batendo nas paredes e fazendo um barulho tremendo, atraindo a atenção de todos. O grupo corre para defender Let e começa a atacar os guardas. Assim que estão prestes a escapar, o grupo se vê cercado por soldados. Antes que os guardas possam atacar Let ou os monstros, Daria aparece e coloca todos sob um feitiço de sono. Após chegarem a um local seguro, Steve, os outros monstros e 2 guardas amigáveis decidem que é hora de se reinventar e criar algo novo. Juntos eles embarcam em uma aventura para se tornarem um circo itinerante, onde cada um pode exibir suas habilidades e talentos, vivendo dos sorrisos e do encantamento da plateia. Com grande entusiasmo, eles convidam Let para ficar com eles e fazer parte de sua peculiar família. No entanto, Let, grato pela oferta, decide que seu coração ainda está com Daria e sua busca pessoal para encontrar um verdadeiro lar, onde possa se sentir completo e em paz. Enquanto Let retoma sua jornada com Daria, ele parece visivelmente exausto, seus olhos se fecham lentamente e um longo bocejo escapa de suas mandíbulas. Não tenho dormido bem ultimamente, ele comenta, tentando se manter acordado. A fadiga tem sido um inimigo imbatível nos últimos dias, e agora, após tantas aventuras e perigos, parece que seu corpo está à beira do colapso. Daria, observando como seu companheiro dragão tropeça e quase cai de sono, sugere calmamente: feche os olhos e descanse, Let. Eu cuido de tudo hoje. Let não precisa de mais persuasão. Com um travesseiro na mão, ele desaba no chão da floresta, caindo em um sono profundo quase que imediatamente. Enquanto Let ronca pacificamente, seu pequeno filho, Pip, observa curiosamente seus arredores com um encantamento infantil. Ao contrário de seu pai exausto, o filhote parece ter uma energia ilimitada. Ele avista um pássaro esvoaçando nos galhos mais altos e, animado, corre em direção a Daria. Posso ir brincar? Pip pergunta, batendo suas pequenas asas. Daria o olha com aquela mistura de sabedoria paternal e autoridade que sempre o acompanha. Tudo bem, mas tome cuidado com estranhos, ele adverte. E volte antes do anoitecer. Cheio de entusiasmo pela liberdade de explorar, Pip começa a vagar pela floresta. É a primeira vez que ele se aventura sozinho, e a experiência é uma mistura de emoções. A brisa fresca agita suas penas, e as árvores ao seu redor parecem sussurrar contos de tempos antigos. Enquanto avança, ele começa a notar as maravilhas da natureza, criaturas correndo livres, pequenos animais se escondendo nos arbustos e um ambiente tão diferente do que ele está acostumado. De repente, dentre os arbustos, ele ouve um soluço suave. Intrigado, ele segue o som até encontrar um homenzinho sentado em uma pedra. Surpreso com o tamanho do homem, ainda menor que o seu próprio, Pip se aproxima com cautela. Você está bem? Pergunta o jovem dragão. O homenzinho levanta o olhar, revelando um rosto marcado por lágrimas. Eu sou o Sr. Leprecão. Ele se apresenta com uma voz trêmula. E perdi meu lar. Com uma voz trêmula, o homenzinho começa a contar sua triste história. Eu morava em um sapato. Um sapato aconchegante e quentinho, ao lado dos meus amigos. Mas um dia, um herói passou pela minha casa, acidentalmente a esmagou com sua bota gigante e depois jogou o sapato no rio. Desde então, tenho vagado sozinho, procurando um lugar onde possa viver em paz novamente, mas me separei dos meus amigos. Comovido pela história do Sr. Leprechaun, Pip não hesita em oferecer sua ajuda. Eu vou te ajudar a encontrar um novo lar, ele diz com determinação. Meu pai também está procurando um lugar para morar. Surpreso, o Sr. Leprechaun franze a testa. Um dragão. Procurando um lar? Ele pergunta incrédulo. Seu pai não está planejando dominar o mundo? Nesse exato momento, como se tivesse ouvido algo em seu sono, Let grita de seu sono profundo. Eu não estou. No entanto, Let rapidamente volta a dormir, deixando Pip e o Sr. Leprechaun com um sorriso. Determinado a reunir o Sr. Leprechaun com seus amigos, Pip o guia pela floresta. Não demora muito para que encontrem outro pequeno Leprechaun, mas este segundo se assusta ao ver Pip. Um dragão! Ele vai nos comer! O Leprechaun grita. Ofendido, Pip rapidamente o tranquiliza. Eu não vou comer vocês, ele diz, batendo suas pequenas asas. Com o tempo, o segundo Leprechaun se desculpa, percebendo que Pip só quer ajudá-los. Os 2 Leprechauns, aliviados por estarem juntos novamente, expressam seu desejo de encontrar um novo sapato para morar. É então que Pip, com os olhos brilhando, avista um herói caminhando pela floresta ao longe. O herói está usando um par de sapatos de couro que, na opinião de Pip, seriam o lar perfeito para os homenzinhos. Olhem para esses sapatos. Eles são grandes, resistentes e perfeitos para vocês, Pip exclama animadamente. No entanto, os Leprechauns não compartilham seu entusiasmo. Não podemos simplesmente roubar o sapato de um herói, eles dizem, tremendo só de pensar. Se tentarmos, podemos acabar decapitados. Em sua inocente empolgação, Pip os tranquiliza. Não se preocupem. Eu cuido de tudo. Os Leprechauns o olham com desconfiança, mas confiando em Pip, decidem acompanhá-lo. Embora no fundo não tenham muita certeza de que as coisas sairão tão bem quanto o pequeno dragão acredita. Pip, com determinação brilhando em seus pequenos olhos, sobe em uma árvore enquanto lidera um exército de vermes, semeando o caos entre os heróis.
Essas almas corajosas, supostamente destemidas de qualquer coisa, fogem em terror diante da invasão inesperada. Em meio à comoção, um deles perde um sapato que é imediatamente reivindicado pelos Leprechauns da floresta como seu novo lar provisório, para grande entusiasmo deles. Enquanto isso, em outro lugar, Letty, cheio de arrependimento, chora amargamente na frente de Daria, lamentando ter permitido que Pip vagasse sozinho pelas florestas. Daria, impassível, ouve pacientemente e confidencia que quando criança ele enfrentava criaturas sanguinárias diariamente. Essa revelação deixa Letty completamente atônito. Com a curiosidade aguçada, ele pergunta por que Daria vivia em um ambiente tão perigoso. Com calma, Daria explica que foi aprendiz de um mestre que vivia na neve, constantemente lutando contra feras e vikings destemidos. Letty, incapaz de esconder seu espanto, admite que sempre acreditou que o Lorde Demônio havia nascido já adulto e todo-poderoso, e implora a Daria que compartilhe mais sobre sua infância misteriosa e perigosa, ansioso para ouvir os detalhes. Com um sorriso irônico, Daria narra como, 1000 anos atrás, em sua busca por conhecimento, ele tentou construir uma biblioteca em uma árvore antiga, mas falhou. Como resultado, os elfos mais velhos o enviaram para estudar sobre uma serpente gigante chamada Jormungandr, perto do mar de Ergo, uma criatura tão antiga quanto a própria árvore Yggdrasil. Após uma longa e exaustiva jornada, Daria chegou ao covil da serpente, onde Jormungandr se tornou seu mestre por muitos anos. Sob a tutela da serpente, Daria aprendeu idiomas, filosofia, religião, história, astronomia e muito mais. No entanto, Jormungandr destruía constantemente a casa de Daria por acidente, despertando o interesse de Daria pela construção. Com a ajuda dos irmãos Golem, ele tentou vários projetos, esperando criar uma estrutura robusta que também fosse quente para o clima frio, embora Daria logo se visse ficando impaciente. No momento certo, um grupo de mulheres idosas de aparência peculiar, conhecidas como as Irmãs Cinzentas, apareceu, e sua assistência se mostrou crucial. Com sua sabedoria e experiência, elas finalmente conseguiram construir a casa perfeita, uma que pudesse suportar a poderosa presença de Yggdrasil. Após várias tentativas fracassadas, séculos se passaram, e já adulto, Daria decidiu se separar de seu mestre para forjar seu próprio destino. Ele seguiu seu próprio caminho, eventualmente ascendendo ao título de Lorde Demônio. Durante suas viagens, ele conheceu um dragão negro de inteligência duvidosa chamado Varney, cuja falta de jeito e caráter excêntrico o acompanharam em muitas aventuras. Atônito, o poderoso dragão negro das montanhas de Onyx, chamado Varney, que teoricamente deveria impor respeito, aparece como um ser socialmente desajeitado, gaguejando como um adolescente em seu primeiro dia de aula. Daria, tentando acalmar a situação, sugere que ele relaxe, mas isso apenas aumenta a ansiedade de Varney. O dragão olha o elfo com desconfiança e tira um desenho que parece ter sido feito por uma criança no jardim de infância, perguntando-se se aquele homem perigoso poderia realmente ser o temido Lorde Demônio. Daria, que claramente não tem paciência para tais situações, tenta evitar a conversa, assegurando a Varney que ele não é o Lorde Demônio. No entanto, Varney, desesperado, insiste que precisa da sua ajuda. Enquanto isso, Daria observa Varney com curiosidade e pergunta se ele é o mesmo dragão negro pelo qual os heróis estão oferecendo uma recompensa. Isso obviamente parece assustar o dragão, que apesar de sua aparência, é mais como um urso de pelúcia gigante. No entanto, o dragão negro começa a se gabar de ações que fazem todos temê-lo. Embora Daria pareça completamente inabalável e pergunte o que o dragão quer e por que o procura, Varney implora que ele o ajude a encontrar uma propriedade. Daria, com seu cinismo habitual, sugere que Varney fale com outro corretor de imóveis, pois ele afirma não ser a pessoa certa para essa busca. Isso enfurece Varney, que o acusa de dispensá-lo rudemente, apesar de sua abordagem cortês. Imperturbável, Daria aponta que essa não é a maneira adequada de pedir ajuda. Desesperado, Varney muda de tática e se joga no chão, implorando como uma criança pequena. Claramente envergonhado pela cena, Daria contempla a situação quando de repente Jormungandr aparece do nada, insistindo que Daria deveria ajudar Varney, já que o dragão veio pessoalmente solicitar sua assistência. Resignado, Daria concorda em ajudar Varney a chegar à Fortaleza de Kur, conhecida como a Fortaleza da Guilda dos Heróis. Intrigado, ele pergunta por que Varney precisa de uma propriedade lá. Ao que o dragão responde que, como ele não pode construir uma casa do zero como um verdadeiro Lorde Demônio, ele simplesmente tomará a fortaleza daqueles humanos patéticos. Desgostoso com a ideia, Daria se vira para ir embora, mas Varney ameaça contar ao seu mestre sobre sua recusa, provocando-o ainda mais ao sugerir que ele está partindo porque lhe falta coragem para lutar contra aqueles humanos. No final, Daria, muito relutantemente, concorda em ajudar. Quando chegam à guilda, Varney, em seu estilo vilanesco, embora saibamos que ele é mais suave que um novelo de algodão doce, se apresenta como um patife, mas com princípios. Ele pede às belas damas que saiam da sala, deixando apenas as moças feias e os homens com calvície. Em seguida, ele libera uma explosão de chamas, eliminando os presentes que eram esteticamente desagradáveis. Os heróis tentam confrontá-lo, mas Daria intervém, usando sua magia para desarmá-los, o que rende a admiração de Varney. Orgulhosamente, Varney revela que ele é o grande Lorde Demônio, aterrorizando os heróis, já que ele havia sido reduzido a uma mera lenda.
Com o caos aparentemente resolvido, Daria suspira aliviado e se prepara para partir, considerando seu trabalho feito. No entanto, em uma reviravolta inesperada, Varney, com um sorriso malicioso no rosto, anuncia seu próximo capricho. Agora ele quer visitar uma propriedade à beira-mar. A paciência de Daria se esgota. Frustrado, ele o fita com um olhar fulminante, deixando claro que despreza criaturas como ele. Mas Varney, em seu estilo característico, sugere sarcasticamente que ele reserve esses comentários para seu terapeuta. A tensão entre eles se transforma em uma discussão quase cômica, como a de um casal de longa data, trocando queixas e comentários passivo-agressivos. Finalmente, com um suspiro resignado, Daria propõe um novo projeto. Que tal construirmos uma casa amigável para dragões? A ideia desperta o interesse de Varney, que curiosamente pergunta o que ele tem em mente. Daria esboça um plano peculiar, testando uma variedade de materiais para ver quais poderiam suportar a ocupação de um dragão. Para realizar os testes, ele sugere que Varney, como um dragão negro, seja o responsável por avaliar a durabilidade dos materiais. Mas primeiro, eles precisam obtê-los, e para isso, Daria decide pedir às suas amigas bruxas que forneçam os recursos necessários. Assim, eles embarcam em uma série de incursões épicas, atacando várias fortalezas para testar materiais que pudessem suportar o peso e o poder destrutivo de um dragão. Após muitos experimentos fracassados e momentos de frustração, Daria conclui que é impossível construir um lar para um dragão em uma estrutura destinada a humanos. Como solução, ele sugere contratar anões para construir uma mansão personalizada. No entanto, Varney o lembra de um pequeno obstáculo. Anões não são tipicamente fãs de dragões, adicionando uma nova complicação ao seu plano já ultrajante. A conversa é interrompida quando Varney ataca impulsivamente outra fortaleza, sem qualquer razão aparente. A desculpa do dragão para atacar é que ele notou algumas criaturas frágeis por perto que ele supostamente quer proteger dos heróis. Dessa vez, Daria se recusa a ajudar, o que enfurece profundamente Varney, que tenta insultar o Lorde Demônio. Daria, imperturbável, o chama de perdedor sem teto. Enquanto eles discutem, um casal de humanos perde suas vidas. Uma vez que os ânimos se acalmaram, Daria pergunta a Varney por que ele quer uma casa. O dragão, mostrando um lado mais vulnerável, revela que está envelhecendo e não encontrou uma companheira para começar uma família. Ele acredita que ter sua própria casa o ajudaria a se estabelecer. Divertido pela confissão, Daria promete fazer o seu melhor para ajudá-lo. Finalmente, Varney voa, com a esperança renovada de encontrar seu lar ideal. Enquanto isso, Daria se encontra com Let e Pip, exaustos do longo dia, e diz ao Dragão Vermelho que é tarde demais para conversar e que ele continuará a história em outra ocasião. Um homem chamado Hugh, vestido como Robin Hood, é um fanático e obcecado por dragões. Enquanto caminhava, ele tropeça em uma pegada que mudaria sua vida. Sua missão, caçar um. Sim, obviamente, caçar um dragão vermelho. Em um flashback, ele se lembra de como, meses antes, enquanto descansava perto das minas de Zarada, uma das fortalezas anãs, após um trabalho que envolvia roubar um ovo de dragão, ele encontrou Let, o dragão vermelho, pela primeira vez. O que ele viu naquele dia foi chocante. Let não era o típico dragão aterrorizante, mas sim um desastre completo. Hugh concluiu que esta deveria ser uma nova espécie de dragão vermelho, especialmente porque Let não conseguia lutar nem voar. Animado, Rui disse ao seu cúmplice Albert que em breve poderiam arrancar sua pele. Determinados, ambos os caçadores fizeram de Let o objetivo de suas vidas. Eles chegaram ao Templo do Outono esperando capturá-lo, mas descobriram que o dragão já havia desaparecido. Isso irritou Albert, que sugeriu roubar o templo, mas Rui o impediu, lembrando-o de que, embora fossem escória, eles tinham moral, e só roubavam se o trabalho exigisse. Seguindo os rastros de Let que levavam à Floresta dos Mortos, Hook ficou nervoso, mas Albert o tranquilizou, afirmando que todas aquelas histórias de fantasmas eram tão falsas quanto aqueles vídeos de culinária que ensinam a cozinhar com apenas um ingrediente. Ainda assim, a ideia de entrar numa floresta morta não agradou a Hugh, então eles encontraram uma rota alternativa que os levou a uma casa nas colinas. Ao se deparar com uma mansão, Rui se perguntou se um dragão poderia realmente viver de forma tão civilizada, o que irritou Albert, que o lembrou que as irmãs Grady lhes deram um mapa para encontrar o dragão. Enquanto Rui se preparava para invadir a casa, antes de entrar, ele refletiu sobre sua moral, dizendo que não poderia arrombar a casa sem pedir permissão. Sentado e pensando por um tempo, Albert consolou seu companheiro, compreendendo que o rapaz não era uma pessoa má. Durante o intervalo, eles viram um grupo de heróis entrar na casa com facilidade, percebendo que agora estavam em desvantagem, pois esses heróis haviam se adiantado. Intrigados, os caçadores espiaram e testemunharam os heróis sendo atacados por monstros, que revelaram que seu chefe, o Sr. Dragão de Fogo, estava ocupado com um plano de dominação mundial. Ao ouvir essa notícia, Rui e Albert correram para a guilda mais próxima, alertando os aventureiros sobre o terrível dragão vermelho. Isso causou pânico generalizado e rumores que transformaram Let em um dragão lendário e imparável. No dia seguinte, Rui e Albert armaram uma emboscada para Let, mas o viram cuspindo fogo sobre um grupo de bandidos que tentava caçá-lo. Vendo essa cena, os caçadores rapidamente decidiram recuar, pensando em caçar o dragão em outra ocasião.
Mais tarde foi revelado que não foi Letty quem atacou, mas a magia do Lorde Demônio que havia derrotado os bandidos. Enquanto isso, Letty e Daria estavam revirando os pertences no carrinho, que deduziram serem roubados e deveriam ser devolvidos ao seu dono. Ao inspecionar mais de perto, descobriram uma garota humana amarrada em uma das caixas. Ao acordar, a garota é saudada por Pip, que a observa de uma maneira muito terna. Então Letty aparece, que à primeira vista pode parecer intimidante, fazendo a garota entrar em pânico e jogar o filhote de pássaro para o alto. A garota então acusa Letty e Daria de sequestrá-la, revelando ser filha de um homem distinto, mas com um nome ridiculamente longo. Daria intervém, assegurando a garota, cujo nome é Nell, que Letty jamais sequestraria alguém em sua vida, destacando muitas coisas adoráveis sobre o dragão e explicando que foram eles que derrotaram os malfeitores que realmente a haviam sequestrado. Aliviada, Nell confessa que fugiu de casa e está procurando um lugar para se esconder de seus perseguidores. Rapidamente, o agente imobiliário aproveita o momento, perguntando a Nell o que ela deseja em sua casa dos sonhos. E a lista das garotas parece bastante luxuosa, mas logo se torna mais realista quando Daria, demonstrando sua magia, os teletransporta para uma caverna chamada Hashan. Antes de entrar na caverna, Nell pergunta ao dragão vermelho por que ele veio junto, e Letty lhe diz que está procurando um lar. Nell, brincando, diz que o deixaria ficar com ela se ele se tornasse seu servo, o que irrita o dragão. A primeira coisa que Nell quer fazer para inaugurar sua casa é expressar seu desejo de tomar um banho. Daria tenta realizar esse desejo, mas falha, pois o que o agente imobiliário chama de banho, Nell vê como uma simples torneira pingando. Eventualmente, Daria decide aumentar o fluxo de água, mas ainda não é suficiente para Nell. De repente, enquanto a garota mimada faz uma birra, ela tropeça, e assim que está prestes a cair na água, Letty, percebendo a situação, intervém para evitar sua queda. Mas como sabemos, o dragão é tão desajeitado que ambos acabam caindo juntos. As reclamações continuam, e eles pedem a Letty para aquecer a água para Nell relaxar, mas agora ela reclama que a temperatura está muito alta. Espero sinceramente não ter uma filha tão mimada. Com a situação acalmada, o dragão pede educadamente a Nell para ser um pouco mais gentil, já que ele está preparando um lindo banho para ela relaxar. Ao entrar na água, seu rosto mostra visivelmente satisfação, e o dragão pergunta por que ela queria fugir de casa. A garota revela o verdadeiro motivo de sua fuga. Seu pai comeu seu pãozinho sem pedir. Ela então considera que talvez devesse voltar para casa, mas seu pai precisa refletir sobre o que fez. Depois de agir como uma criança mimada, ela agradece a Letty por tê-la salvado. Justo naquele momento, um grupo de heróis aparece, acusando Letty de sequestrar a princesa. Ela explica aos heróis que o dragão não a sequestrou, mas que ela fugiu de casa. No entanto, os heróis persistem, pensando que Letty fez uma lavagem cerebral na garota. Antes que os heróis pudessem atacar Letty, Daria intervém e lida com eles. No final, Letty convida Nell para acompanhá-los até que ela esteja pronta para voltar para casa. Com um sorriso, Nell concorda, embora rapidamente volte ao seu comportamento mimado. No dia seguinte, vemos Daria se aproximar de Nell e perguntar à garota se ela dormiu bem. A princesa, orgulhosamente, revela que já se acostumou a acampar ao ar livre, e então procede a guardar sua cama gigante na bolsa mágica de Daria. Em seguida, mudando de assunto, ela pergunta por que Letty tem agido de forma estranha naquela manhã. Nell assume que deve ser porque Letty precisa botar ovos, o que faz Letty gritar com raiva, lembrando-a de que ele é macho. Daria intervém, explicando que Letty está muito nervoso porque ele o pediu para decidir qual propriedade gostaria de visitar em seguida. Pouco antes que Nell possa acalmar o dragão agitado, ela lhe diz que é hora de tomar uma decisão, já que ele agora é pai e precisa dar o exemplo para seu bebê. E assim que a garota termina de falar, um gênio muito parecido com Aladdin, chamado Nashin, aparece voando. Este ser, um consultor fiscal do Serviço de Receita Federal não humano, informa-os que veio discutir os impostos atrasados de Letty. Mas antes de continuar, o consultor fiscal percebe que o dragão desmaiou e tenta reanimá-lo. Depois de se apresentar a todos, Nashin explica que, desde que Letty deixou a casa de seus pais, ele agora é obrigado a pagar impostos. Confuso com a longa lista, o dragão entende tudo errado, pensando que tudo isso é resultado de um feitiço mágico. Enquanto a conversa se desenrola, Daria aparece ao fundo, e quando o coletor de impostos nota sua presença, ele começa a tremer como um cachorrinho no frio. Com seu comportamento calmo habitual, Daria respeitosamente lhe diz para continuar com sua conversa e não se preocupar com sua presença. Voltando aos problemas legais de Letty, Nashin, percebendo a confusão do dragão, decide ajudar, primeiro explicando sobre impostos e depois auxiliando-o a declarar seus impostos, levando-o a uma agência móvel do escritório de impostos, onde lhe entregam um formulário. Enquanto Letty se esforça para escrever sobre seu trabalho recente, Nell consegue espiar seu cartão de status e o ridiculariza por ser um dragão perdedor. Após enviar o formulário, Nashin informa a Letty que ele é elegível para receber um benefício infantil. Depois de discutir todos os detalhes fiscais, Nashin e Daria começam a falar sobre os diferentes impostos que Letty terá que pagar. O dragão, exausto, percebe que, embora possa ouvir a conversa deles, não entende uma única palavra. Ao acordar do que Nell chama de seu mini-coma, Letty se encontra completamente desorientado.
Enquanto ele tenta recuperar a compostura, Nell animadamente lhe diz que junto com Pip, eles já escolheram uma propriedade para ele visitar. Letty mal consegue processar a informação quando Daria se junta à conversa, revelando que a propriedade está localizada na cidade real, surpreendentemente perto da casa de Nell. A notícia não deixa Letty indiferente, mas para Nell isso é uma fonte de grande entusiasmo. No entanto, a jovem está visivelmente nervosa, pois Letty percebe que estão andando pelas mesmas ruas que os cidadãos comuns, algo que deixa Nell profundamente desconfortável. A princesa teme ser vista andando ao lado de um dragão, e eles o fazem por nada menos que os esgotos escuros. Quando finalmente chegam ao seu destino, Nell não consegue esconder sua surpresa ao descobrir que a propriedade é nada menos que a mesma masmorra usada para treinar os heróis do reino. Letty também está intrigado, mas Daria, sempre eloquente, explica que como monstros geralmente vivem em masmorras, o rei decidiu construir um complexo de treinamento de heróis dentro de uma. Ele então acrescenta que, se Letty escolher viver nesta masmorra, ele teria que se tornar um servidor público do reino. Enquanto Nell e Pip exploram a masmorra animadamente, Letty sabe que não sobreviveria muito tempo se ficasse lá e os segue relutantemente. A garota se move ansiosamente pelos longos corredores, acreditando firmemente que encontrará baús cheios de tesouros. Ela está convencida de que, como em todas as masmorras, há tesouros, caixas e barris escondidos, oferecendo grandes recompensas quando abertos. Letty, um tanto cético, intervém. Isso soa absurdo. Se algo tem valor, o lógico seria mantê-lo por perto, onde se possa vê-lo e protegê-lo, ele comenta. Frustrada com suas palavras, Nell começa a perceber que tudo o que ela pensava saber sobre masmorras era apenas um mito. Apesar da decepção, o grupo decide seguir em frente. Ao longo do caminho, eles enfrentam uma série de desafios, monstros ferozes, armadilhas inesperadas e portas que parecem não levar a lugar nenhum. Após muito esforço, eles finalmente chegam à área onde o chefe da masmorra deveria estar. No entanto, Letty encontra um obstáculo. A porta está trancada e ele não consegue abri-la. Daria, com sua sabedoria habitual, os informa que precisarão de certos itens-chave para prosseguir. Enquanto Letty observa os arredores, ele tem uma estranha sensação de familiaridade com a masmorra. Daria explica que ela foi projetada pelo mesmo homem que construiu o Templo do Outono, o que surpreende até Daria, que reconhece o olhar aguçado de Letty. Sem tempo a perder, o grupo se divide para procurar as peças-chave necessárias. Letty, ao encontrar a primeira peça, acidentalmente faz o teto começar a desabar, gerando pânico entre todos. Nesse exato momento, Pip, com sua astúcia, mais uma vez salva o dia ao encontrar uma rota de fuga. Uma vez seguros, os três se acalmam e observam a área mais de perto, descobrindo escadas escondidas. Ao subir, eles se encontram no telhado e, para sua surpresa, as escadas os levam diretamente ao majestoso castelo real. Letty fica fascinado pelo brilho e esplendor do lugar. No entanto, Nell, ao ver seus arredores, percebe que eles voltaram para casa, algo que não a enche de alegria. Há uma lenda que ecoa por cada corredor, uma que tornou Letty bastante famoso. Eles o chamam de temível Grande Dragão Vermelho, e a história diz que ele pode reduzir um reino inteiro a cinzas em apenas uma noite. Esta lenda conta como o dragão aterrorizou uma cidade inteira, e muitos heróis se reuniram para tentar derrotar essa besta, mas todos os seus esforços foram em vão. Para a consternação de Nell, os cavaleiros agora acreditam que Letty, ou como ele é agora conhecido, o Senhor do Dragão de Fogo, está mantendo a princesa como refém. Não sei quem escreveu essa lenda, mas me lembra os paparazzi que arruinaram a carreira de Britney Spears com nada além de mentiras. Agora, com essa história se espalhando por todo o reino, os cavaleiros cercam o palácio prontos para atacar. O rei também está presente, exigindo a libertação de sua filha. Enquanto isso, Letty quebra a cabeça, tentando entender como ele acabou nessa situação. Daria rapidamente esclarece o mal-entendido, explicando que depois que Letty entrou no castelo, ele encontrou um grupo de heróis que imediatamente começou a persegui-lo. Então, Daria teve que intervir e defender o dragão com sua magia. Logo, um porta-voz do rei o informou que o dragão havia tomado o palácio, o que desencadeou um caos total. Letty se pergunta se as coisas poderiam piorar, e Daria acrescenta que o rei acredita que ele sequestrou a princesa. Desesperado, Letty implora a Nell para esclarecer o mal-entendido, mas a princesa o silencia, dizendo que, antes de falar com seu pai, ele lhe deve um pedido de desculpas por ter comido seu bolinho. Suspirando, Letty se vira para Daria, pedindo-lhe para teletransportá-los para fora dali. No entanto, Daria revela que não é possível, pois o castelo está protegido contra a magia de teletransporte. Com a situação confusa, Daria decide tomar as rédeas da situação. Como ele parece ser o único com um plano sólido, ele explica que eles construirão sua própria linha de defesa. Primeiro, para executar o plano, ele envia Pip para eliminar os guardas com seu grito mortal, enquanto eles selam as portas externas, garantindo todos os pontos de acesso importantes. Nell e Pip celebram seu progresso, mas Daria os lembra que isso é apenas o começo. A próxima fase é tomar contramedidas, pois o castelo é cercado por um fosso e tem apenas uma entrada possível. Antes que Nell possa entrar em ação, Letty a impede, lembrando-a de que, eventualmente, eles terão que enfrentar seu pai e ela deveria ficar para trás.
A princesa, no entanto, revela a Leti que jamais se perdoaria se deixasse seus amigos em um momento tão crítico. Isso fez o Dragão Vermelho ponderar, pois ele nunca imaginou que Nel viria a considerá-los seus amigos em tão pouco tempo. Respeitando sua decisão, Leti se junta a Daria enquanto se preparam para a batalha, observando o exército se aproximar, sabendo que estariam expostos e seriam alvos fáceis. Daria convoca os gnomos, que ajudam atirando pedras na vanguarda do exército real. A vantagem na batalha é clara, e Daria sugere que é hora de começar a perseguir os soldados, mas como sabemos, Leti é muito covarde e não gosta do plano. Logo, o dragão tenta uma emboscada de uma parede falsa, mas ao ser descoberto, ele foge como um frango, enquanto os soldados informam ao rei que viram o dragão vermelho espiar. Isso enfureceu o rei, que agora quer acabar com Leti com suas próprias mãos. Nel prevê com confiança que seu pai logo ordenará a retirada do exército. No entanto, ao cair da noite, Nel e Leti estão exaustos, ainda esperando pela tão aguardada retirada. Finalmente, Nel explode e fica brava com Daria por deixar os gnomos partirem, sabendo que o exército havia rompido todas as defesas, exceto a última. Daria defende sua decisão, enfatizando a importância de tratar seus funcionários com respeito e permitir que trabalhem as horas acordadas pela Guilda dos Trabalhadores. Procurando uma nova estratégia, Daria decide usar a grade para prender os soldados, encurralando-os entre os portões e até derrama água fervente sobre eles, mas o plano falha quando os soldados tentam escalar as paredes. Desesperado, o rei apela diretamente ao dragão de fogo, implorando-lhe que devolva sua filha sã e salva, proferindo palavras tocantes como que sua filha é a coisa mais importante em sua vida, e que nenhum tesouro poderia substituí-la. Ao ver as lágrimas de Nel, Leti percebe que é hora de uma reconciliação entre pai e filha. Com a ajuda de Daria, Leti atrai o rei para um quarto onde Nel está esperando, e finalmente ela o abraça. Seu pai acaba pedindo desculpas, e claro, sendo a criança mimada que é, ela diz que o perdoará se ele lhe der 3 bolos inteiros. Enquanto isso, Leti confessa a Daria que agora entende por que seu próprio pai o expulsou de casa, e vendo tudo o que aconteceu entre Nel e o rei, ele percebeu que seu pai fez isso para ajudá-lo. Daria, orgulhoso, sorri ao ouvir essa reflexão, percebendo que o dragão vermelho amadureceu bastante nos últimos dias. Após a reconciliação, o rei pede desculpas e reconhece que Leti é uma vítima em toda essa confusão, oferecendo-lhe um lugar nas masmorras do castelo. Mas Leti, hesitante, responde que preferiria encontrar um novo lugar depois de tudo o que aconteceu. Compreendendo a situação, o rei dá a Leti um pouco de pó de fada para ajudá-lo em sua jornada, enquanto Nel faz uma birra porque seu pai havia mantido o local do pó de fada em segredo. Enquanto o rei e Daria discutem algumas recomendações para a manutenção do palácio, Nel também dá a Leti uma pedra de fada partida ao meio, explicando que essa conexão sempre os unirá. Após se despedir de sua nova amiga, Leti alça voo pela primeira vez, lembrando-se nostalgicamente da primeira vez que viu o mundo do céu quando estava nos ombros de seu pai. Enquanto desfrutam de sua jornada pacífica, Leti pergunta a Daria se ele acha este mundo fascinante. Isso traz de volta memórias para o Lorde das Trevas, que se lembra carinhosamente de ter feito a Varney a mesma pergunta. De acordo com os anais da história, este evento conclui com Leti, que foi encantado pela beleza da princesa, prometendo nunca atacar a cidade que amava e prezava. Ou assim afirma uma lenda na capital sobre o dragão vermelho, embora saibamos exatamente quem escreveu essa lenda para limpar o nome de Leti. E assim, este anime chega ao fim, mas espere, Leti ainda não encontrou um lar. Você quer uma segunda temporada? Comente abaixo do vídeo e não se esqueça de se inscrever.